Moçada, mais um presente da Guerra Fria para o rock and roll. Happy birthday to you, The Wall. Solta a vinheta. Saudações pesadas, moçada. É o Peso do Dia chegando com o Clube dos 45 hoje, que hoje nós vamos falar de um aniversário extremamente importante. Antes, porém, peço, como sempre, para quem ainda não fez a inscrição, que se inscreva no canal, que dê o seu like para ajudar a gente a crescer aqui, que está crescendo devagarinho, tá? Pessoal, hoje nós vamos fazer um Clube dos 45, porque o aniversariante hoje é muito importante, moçada. Ó, é até emocionante segurar isso aqui na mão pela importância que tem. Dá uma olhada. O clássico, transcendental álbum The Wall do Pink Floyd. Olha, é difícil até, é até emocionante, como eu disse, segurar isso aí. Porque é assim, né? Você fala, mas é um disco de rock. Sim, você põe pra rolar, é um disco de rock and roll, como tantos outros bons discos de rock and roll que tem por aí. Mas assim, é pelo contexto, pela importância, pela transcendentalidade dele, tá? Por tudo que ele representou. Ele foi importante até pro rock aqui no Brasil, como nós vamos ver. Então é um disco, talvez, olha, eu não sei, um dos mais importantes do rock clássico, do rock progressivo, do rock pesado, da música mundial mesmo, na verdade. Eu não estou exagerando, tá? Por todo o contexto envolvido ali, da Guerra Fria, esse negócio aí do Muro de Berlim e tudo mais, e a representatividade do Pink Floyd, o que isso representou depois, as influências que teve, né, a fama que esse álbum pegou ao redor do mundo. Foi um álbum, assim, espetacular mesmo, que marcou época aí no final dos anos 70. A década de 70 que foi tão importante, né, para a música como um todo. Ele foi um dos discos que saiu aí no finalzinho da década, você vê, né, 30 de novembro de 79. Então já estava acabando mesmo a década aí, foi o tipo que quase que um canto do cisne aí para a década de 70 e não podia ser encerrada de maneira mais adequada. Moçada, esse disco aí é obrigatório, essencial e espetacular. Ó, ele é a obra do Roger Waters, né? Porque o Roger Waters, vocês devem saber, a partir do Dark Side of the Moon de 73, o Roger Waters tomou as rédeas da composição no Pink Floyd, né? Ele não chegou a fazer todos os discos inteiros sozinhos, totalmente sozinhos, mas a contribuição dos outros foi ínfima. Ele fez quase tudo sozinho. Então, o Dark Side of the Moon, o Wish You Were Here, o The Works, o Animals, esquece. The Works foi uma coletânea que saiu aí, né? Mas o disco de inéditas, o Animals, todos esses aí, álbuns conceituais e praticamente todos os trabalhos do Roger Waters. E aí, quando eles lançaram o disco Animals em 77, aí em 78 eles não lançaram um álbum de inéditas, né? Esse The Works foi uma coletânea. Aí cada um fez lá o seu disco solo e tal, e quando eles se reuniram, né, de novo para fazer um novo disco em 79, o Roger Waters, ele tinha 2 projetos prontos, e ele apresentou para a banda. Um deles era esse aí, o The Wall, e o outro era um que, assim, perdeu a briga nessa aí, né? Esse aí foi escolhido pela banda. O outro projeto que ele tinha pronto era um que se chamava The Pros and Cons of Hitchhiking, que acabou sendo aproveitado depois pelo Roger Waters em 84 como álbum solo. O álbum solo dele de 84, que vocês devem conhecer, né? Aquele The Pros and Cons of Hitchhiking, ele estava pronto em 79 e era um dos projetos que ele chegou e entregou assim para os caras, né? Escolhe aí qual que nós vamos trabalhar. Então, o The Wall acabou sendo escolhido. Ele não estava, assim, 100% pronto, inclusive porque uma das músicas mais importantes desse disco aí, a Comfortably Numb, né, que é tida por muitos como o maior solo da história do rock e tudo mais, solo de guitarra, né? Essa música aí, na verdade, é uma sobra de estúdio do disco que o David Gilmour tinha lançado em 78, o álbum solo dele. E essa música tinha sobrado lá, e ele trouxe, né, talvez, né, ser aproveitado nesse projeto. O Roger Waters mudou a letra, eles fizeram umas mudanças lá no arranjo e tal, e a música virou a Comfortably Numb, que é uma das mais importantes desse disco. E esse disco aí, por que eu falei contexto da Guerra Fria, né? Porque esse negócio da parede aí, né?
o muro nos remete ao Muro de Berlim, né? Aquele muro que foi criado lá pelos governos das Alemanhas ocidental e oriental na década de 60 para separar a capital Berlim da Berlim Oriental e a Berlim Ocidental, e que caiu depois no final da década de 80 e 89. E até quando caiu, teve um show do Pink Floyd, do Roger Waters primeiro, mas os caras do Pink Floyd também participaram, né? Na queda do muro e tal. E isso aí foi tudo ligado naquelas coisas que o Roger Waters sempre adorou, né? A Segunda Guerra Mundial e, né, as coisas políticas e também o Syd Barrett. O Syd Barrett foi lembrado aí em algumas partes desse álbum aí. Esse álbum foi documentário, foi filme, foi DVD, foi um monte de coisa. Depois saiu ao vivo, né? O Pink Floyd lançou uma versão dele ao vivo que foi pouco famosa aí no comecinho dos anos 80. Depois o Roger Waters lançou uma quando da queda do Muro de Berlim lá. Então isso aí foi uma coisa assim, é um disco atemporal, ele é atual até hoje. Ele tem músicas aí fantásticas e, como eu disse para vocês, ele influenciou até o rock aqui no Brasil, porque aqui no Brasil ficou muito conhecida a música The Wall do Pink Floyd, né? Só que essa música, pessoal, não existe. Se você procurar ela no disco, não tem a música The Wall. The Wall é o nome do disco. Existe uma faixa, ou melhor, 3 faixas, né? Porque ela é uma música separada em 3 partes, chamada Another Brick in the Wall, que está dividida aqui em 3 partes. Não chega a ser uma suíte, não é tão longa assim, e ela não está em sequência também, né? As músicas estão aí distribuídas no disco. E a parte 2, Another Brick in the Wall, Part 2, que é a mais assim, separável das 3, né? Que tem mais característica de single, é a que ficou extremamente conhecida aqui no Brasil. Então, o Pink Floyd se popularizou muito aqui com aquela música, muita gente conhece aquilo. Acho que todo mundo que esteve vivo em alguma época de 79 para cá já ouviu isso aí, né? Se você não ouviu, bem-vindo ao planeta Terra, de onde você tenha chegado, da galáxia que você chegou agora aí, porque no planeta Terra, se você esteve no planeta Terra de 79 para cá, você ouviu esse negócio aí. Então, aquele helicóptero no começo, que num aparelho potente parece que ele tá aterrissando dentro do seu quarto, né? E aquele andamento, aquele coro de crianças, o solo no final, é uma coisa espetacular, mas não fica só nisso, né? Ela tem, assim, grandes faixas também, a já citada Comfortably Numb, a Young Lust, né? Algumas partes bem interessantes aí, Goodbye Blue Sky, e tem também, como eu já falei para vocês, que eu tenho alguns clássicos meus, né? E nesse disco não ficaram de fora, então eu adoro todas essas, mas assim, me emociono demais com o Hey You, que eu acho esplêndido, aquele baixo no começo, aquela coisa fantástica. E Vera é uma música maravilhosa, bem curtinha, mas maravilhosa. Tem também Young Lust, acho que até já falei dessa. E o disco é espetacular, muito bem produzido, assim, quer dizer, acabou inflando demais também o ego do Roger Waters, né? Que ele coloca isso aí como projeto dele, que na verdade era mesmo, depois os outros deram uma burilada ali. Tem uma lenda aí, né, que o Richard Wright, o tecladista, foi demitido durante as gravações e que terminou como contratado. Alguns falam que é verdade, outros falam que não. É claro que o Pink Floyd, como eu já falei para vocês, é uma lenda que cria muitas lendas também em volta dele, né? E esse disco tão importante, tão transcendental, tão influente, tão atemporal, do jeito que é, não tinha como não criar lendas também em torno dele, né? Então, ó, é um álbum duplo que passa assim em segundos, porque a viagem é espetacular, a viagem é etérea, você coloca para ouvir e você vai se envolvendo com aquela história, com aquelas coisas, né? Com aquelas lances da guerra e tudo mais. E olha, é espetacular. Moçada, é obrigatório. Não tem como não ouvir. Eu acho que todo mundo já ouviu, acho que todo roqueiro já ouviu, né? Porque eu acho que assim, ó, não ter ouvido esse disco, na verdade, eu acho que é até um delito contra as leis do rock and roll, tá? Se você não ouviu, você tá cometendo um crime. Então aí, ó, se você não ouviu, corre lá e acerte seus débitos com a legislação do rock, tá? Porque você tem que ouvir isso aí. Moçada, The Wall tá fazendo 45 anos, ele tem que ficar ainda vivo por mais 45 milhões de anos. E é uma coisa que, olha, o rock and roll nunca mais foi o mesmo depois dele, a música mundial, porque ele, eu não estou exagerando, pessoal, ele é extremamente influente, ele é espetacular, ele é um negócio transcendental e olha, você tem que ouvir, tá?
Então, moçada, ó, corre lá. Depois você volta a assistir mais um vídeo, mas terminando esse aqui, corre lá, ouça o The Wall. Depois você vem assistir mais alguns vídeos aqui. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!